Você já se perguntou por quê, mesmo com fé em Deus e coração para ajudar os outros, continua enfrentando dificuldades financeiras? Para muitos, esse momento de escassez parece uma punição injusta. Mas, e se eu dissesse que há algo muito maior acontecendo? Pode parecer difícil de acreditar, mas as dificuldades financeiras têm um poder oculto, um propósito divino. Deus usa esses períodos para moldar, fortalecer e transformar seus escolhidos em guerreiros espirituais. Parece contraintuitivo, pois é exatamente isso que vamos explorar. Se você já passou noites acordado, lutando para entender o motivo de tanta luta, saiba que isso faz parte de um processo divino que prepara você para algo maior. Hoje, vamos desvendar como cada obstáculo financeiro é, na verdade, uma ferramenta de Deus para construir em você uma fé mais profunda, uma integridade inabalável e um espírito resiliente. E ao final deste vídeo, você será convidado a ouvir uma oração poderosa que irá renovar sua fé e te ajudar a enfrentar qualquer dificuldade com um coração fortalecido. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre as dificuldades e te fortalecer de uma maneira que você jamais imaginou. Já reparou como muitas vezes as dificuldades financeiras chegam de mansinho, como se quisessem nos ensinar algo? Pois bem, a falta de dinheiro pode ser vista como um convite de Deus para que a pessoa se aproxime dele. A gente costuma achar que a abundância material é o que define a segurança, mas para Deus o que realmente importa é o quão firmes estamos em sua palavra. Assim como fez com os israelitas no deserto, que foram sustentados pelo maná e não por riquezas, Deus quer que seus escolhidos dependam menos das posses e mais dele. Imagine o poder de confiar em Deus para cada necessidade. O ser humano é assim. Quando está confortável, quase se esquece da importância de se conectar com o divino. As dificuldades financeiras, na visão bíblica, nos levam de volta a essa dependência, revelando que a verdadeira segurança está em algo muito maior que uma conta bancária recheada. Como Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz: "O homem não vive só de pão." E é aí que Deus ensina que a confiança deve estar nele e não no saldo. Quando alguém passa por essa fase de aperto financeiro, talvez se sinta tentado a buscar saídas rápidas, mas o que Deus quer é justamente o contrário. Ele permite que o dinheiro seja escasso, para que o foco saia do material e se volte para ele. Para quem busca propósito, a lição aqui é clara. Dinheiro algum substitui a presença de Deus, e é nele que a pessoa encontra provisão para tudo. Quanto mais a gente entende isso, mais natural se torna enfrentar as dificuldades com fé. Se pensar bem, é até uma maneira de forjar o caráter. Deus, em sua sabedoria, não ignora as necessidades, mas usa essa falta para transformar corações, fortalecendo aqueles que se dedicam ao seu reino. É uma forma de aprender que, mesmo na escassez, há um propósito divino maior. E esse propósito é bem mais profundo do que o simples desejo por conforto. A ideia é que, ao invés de se desesperar, a pessoa perceba essa situação como uma oportunidade para se fortalecer espiritualmente. Essas lições, no fim das contas, nos mostram que, sem Deus, a riqueza se torna uma ilusão vazia. E enquanto a pessoa caminha nessa fase, ela começa a entender que o verdadeiro valor não está em ter, mas em ser. A ausência de recursos financeiros não é apenas um obstáculo, é também uma prova de integridade. Imagine-se enfrentando decisões que testam a honestidade, onde poderia buscar atalhos fáceis, mas opta por manter-se fiel aos princípios divinos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus nos lembra que ninguém pode servir a dois senhores. Esse período de escassez permite que Deus revele o que realmente está em nossos corações.
Estamos buscando riquezas ou sua vontade? Ele quer purificar as intenções e levar a pessoa a um estado de total sinceridade consigo mesma e com ele. Ao longo desse processo, o orgulho e a autossuficiência começam a ser desmontados, quase como se Deus estivesse limpando a casa. Às vezes, o ser humano se apega demais à própria capacidade de controlar as finanças, como se pudesse resolver tudo sozinho. Mas, quando o dinheiro falta, vem a lembrança de que dependemos de algo maior que nós mesmos. É aqui que a maturidade espiritual começa a ser construída. Deus remove essas bases frágeis para que possamos nos firmar em algo mais profundo e duradouro. E não se trata apenas de deixar de lado o orgulho, mas de abandonar também a ganância que pode cegar a pessoa, levando-a a decisões impulsivas. Deus, em sua sabedoria, usa esses momentos para moldar o coração e testar a autenticidade de cada intenção. Quando as bênçãos finalmente chegam, elas não são mais vistas como troféus de mérito, mas como recursos para cumprir o propósito divino. A integridade, então, torna-se uma ferramenta essencial para lidar com cada oportunidade com responsabilidade. Um exemplo prático disso pode ser visto na forma como alguém administra até o pouco que tem. Imagine alguém que, mesmo com recursos limitados, continua ofertando, ajudando ao próximo e agindo com generosidade. Essas pequenas atitudes demonstram que o coração está voltado para Deus e não para o dinheiro. Esse é o verdadeiro teste de integridade, e Deus observa atentamente cada uma dessas escolhas. Ele sabe que, se a pessoa é fiel no pouco, será no muito também. À medida que a pessoa passa por essa fase, percebe que seu caráter é refinado e sua fé fortalecida. A integridade, então, deixa de ser apenas uma virtude e se torna um alicerce para enfrentar a vida. E, no fundo, é isso que Deus quer. Um coração puro e amadurecido, preparado para grandes responsabilidades. Muitas vezes, a escassez financeira pode parecer algo meramente físico, mas o que está por trás disso pode ser uma verdadeira batalha espiritual. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia deixa claro que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso significa que o inimigo, conhecendo o potencial que a pessoa tem para avançar o reino de Deus, tenta bloqueá-la financeiramente. Ele coloca obstáculos, resistências e até distrai, tudo para impedir o progresso que essa pessoa traria ao mundo. Para quem é escolhido, cada dificuldade financeira pode ser um sinal de que algo maior está por vir. A oposição surge porque o inimigo reconhece o impacto que essa pessoa terá no reino de Deus se estiver financeiramente livre. E é por isso que ele coloca desafios, cria armadilhas e tenta de toda forma frear essa trajetória. A batalha, no entanto, é também uma oportunidade de fortalecer a fé e a resistência espiritual, mostrando que a pessoa está sendo preparada para algo grandioso. Imagine-se em uma guerra invisível, onde cada decisão financeira se torna uma pequena vitória ou uma lição. Durante esse tempo, a pessoa é chamada a se revestir da armadura de Deus, orando e confiando nele para superar cada obstáculo. E, de fato, é nesses momentos de luta que se aprende a depender cada vez mais da força divina. Esse cenário é, na verdade, uma preparação, onde a pessoa entende que, mesmo diante da oposição, o propósito divino sempre prevalece. As dificuldades, então, se tornam uma espécie de treinamento. Cada luta enfrentada é uma preparação para desafios ainda maiores e uma forma de se aproximar de Deus. É nesse campo de batalha que a confiança em Deus é forjada, porque Ele não apenas acompanha, mas fortalece a pessoa em cada etapa. O inimigo pode tentar atrasar o progresso, mas Deus usa essas lutas para desenvolver a fé e a perseverança necessárias para a jornada.
Por isso, é preciso enxergar essas batalhas como um convite à preparação. Deus permite que essa oposição ocorra para mostrar que a pessoa tem um papel especial em seu plano. E, ao entender isso, surge uma nova perspectiva sobre cada desafio financeiro. Ele é um indicativo de que há algo muito maior em jogo, algo que será revelado no momento certo. A escassez financeira, muitas vezes, é uma ferramenta que Deus usa para cultivar a empatia. Ao permitir que a pessoa enfrente dificuldades, Ele a capacita a compreender profundamente as lutas dos outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, somos lembrados de que Deus nos consola em nossas tribulações para que possamos consolar os outros. Essa experiência de viver com pouco pode transformar o coração, tornando-o mais sensível, generoso e preparado para oferecer apoio genuíno a quem também passa por necessidades. Essa fase é, na verdade, um treinamento. Quando alguém enfrenta desafios financeiros, é como se passasse a enxergar o mundo sob uma nova ótica. A experiência faz com que a pessoa valorize cada recurso e compreenda as dores daqueles que também sofrem com a falta. Isso a leva a ser uma presença de apoio na vida de outros, não com palavras vazias, mas com uma empatia que só quem passou por isso é capaz de oferecer. A preparação é tanto para ser abençoado quanto para abençoar. Na prática, isso pode significar ajudar alguém que está passando por dificuldades, ainda que você mesmo esteja numa fase difícil. Talvez você se depare com alguém precisando de orientação ou de uma simples palavra de incentivo. Nesse momento, as lições aprendidas na escassez se tornam valiosas e a generosidade, mesmo que pequena, se transforma em um gesto poderoso de compaixão. Esse é o coração que Deus quer moldar, um coração que se compadece e age com base no amor e na compreensão. Deus permite que essas situações aconteçam para que a pessoa desenvolva uma humildade sincera, que vê o próximo como um reflexo de si mesmo. Ao viver com limitações, a pessoa aprende a depender mais de Deus e, ao mesmo tempo, desenvolve a capacidade de compartilhar, de ser um canal de bênçãos para os outros. Esse crescimento na empatia e na generosidade não é apenas para o momento presente, mas se torna parte da essência da pessoa, algo que perdura. Esses períodos de dificuldade também ensinam que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no impacto que se gera na vida de outras pessoas. E ao longo desse processo, a pessoa se prepara não só para lidar com futuras bênçãos, mas para ser um instrumento de Deus, levando consolo e apoio onde há necessidade. As dificuldades financeiras também podem ser uma oportunidade para quebrar ciclos negativos que se repetem em gerações. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, aprendemos que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Isso significa que, ao passar por essas lutas, a pessoa pode estar sendo preparada para romper com uma herança de pobreza e falta de fé que vem de sua linhagem familiar. Deus permite esses desafios para capacitar seus escolhidos a transformar essa realidade e construir um novo legado de sabedoria e provisão para as gerações futuras. Essas situações são oportunidades para que a pessoa se torne um verdadeiro quebra-ciclo. Imagine alguém que, vindo de uma família onde as dificuldades financeiras sempre existiram, decide buscar uma mudança radical. A experiência da escassez ensina não apenas sobre disciplina, mas também sobre a importância da boa administração e do alinhamento com os princípios divinos. Esse processo cria uma base sólida para que, um dia, os filhos e netos herdem não apenas bens, mas também uma mentalidade de fé e responsabilidade. Muitas vezes, quem enfrenta essas dificuldades sente o peso das expectativas familiares. Talvez já tenha ouvido frases como "na nossa família sempre foi assim", ou "dinheiro não é pra gente",
Mas, ao aceitar o chamado para quebrar esses padrões, a pessoa começa a escrever uma nova história. Cada decisão financeira, por menor que pareça, se torna um tijolo na construção desse novo legado. É uma jornada desafiadora, mas Deus não escolhe os despreparados. Ele prepara aqueles que escolhe. Essa missão de romper com as maldições geracionais não se limita à questão financeira. Deus quer que o coração da pessoa esteja em sintonia com seus ensinamentos, que saiba lidar com o que tem hoje para multiplicar amanhã. Esse processo de crescimento espiritual e maturidade é o que transforma um simples recurso em uma bênção para muitos. E é exatamente isso que Ele espera daqueles que Ele capacita para essa tarefa. Um coração generoso e sábio, que olha para o futuro com a esperança de deixar um impacto positivo. Assim, o que parece ser um desafio presente é, na verdade, a fundação de algo maior. E enquanto a pessoa segue fielmente nesse caminho, sua história se torna um testemunho de que, com Deus, até as maiores dificuldades se tornam a base para um futuro de abundância, fé e alinhamento com o propósito divino. Quando há dificuldades financeiras, pode ser que Deus esteja permitindo uma reavaliação de como os recursos foram utilizados no passado. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, somos lembrados de que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Esse princípio indica que antes de receber bênçãos maiores, a pessoa deve provar ser um bom mordomo do que já possui. Assim, esse período de escassez atua como um convite para refletir sobre decisões financeiras, aprendendo a alinhar as prioridades com o propósito divino. Esses momentos de falta são também uma forma de Deus ajustar o foco. É como se Ele estivesse chamando a atenção para aquilo que realmente importa, testando a paciência e incentivando a desenvolver uma fé mais profunda. Quem vive essa fase entende que o verdadeiro valor não está nas posses materiais, mas no crescimento espiritual. Esse é o processo de refinamento da fé, onde cada necessidade é uma oportunidade para confiar mais em Deus e menos no que se pode acumular. Esse aprendizado muitas vezes leva a pessoa a mudar seus hábitos financeiros. Imagine alguém que sempre gastou impulsivamente, mas que agora, diante da escassez, começa a planejar cada despesa, buscando formas de economizar e valorizar o que tem. Deus usa essa fase para ensinar a importância da responsabilidade com os recursos, transformando cada escolha financeira em um ato de fé e disciplina. É nesse cuidado com o pouco que Ele confia mais. Deus também revela, durante esse tempo, que algumas dificuldades acontecem para alinhar o coração ao seu propósito. Ao lidar com recursos limitados, a pessoa aprende a esperar no tempo de Deus e não nas próprias forças. O tempo de espera se torna um período de crescimento, onde a paciência e a humildade são fortalecidas. E ao alinhar-se com o tempo divino, ela passa a compreender que cada fase tem um propósito único, preparando-a para algo maior. Por isso, o período de escassez não é o fim, mas o início de uma jornada de transformação. Quando a pessoa abraça esse processo, ela percebe que, ao cuidar bem do que tem e alinhar suas intenções com Deus, sua fé se torna mais sólida e resistente. A fase de escassez financeira também é uma oportunidade para aprender a verdadeira essência do contentamento. Em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo compartilha uma lição poderosa. Ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, tanto na abundância quanto na necessidade. Essa experiência ensina que a verdadeira paz e satisfação vem de Deus e não de bens materiais. É uma jornada que fortalece a humildade, revelando que o valor da vida está na fé e não nas posses que se acumulam. Essa lição é desafiadora,
principalmente em uma sociedade que valoriza tanto o consumo. No entanto, é durante a falta que a pessoa começa a ver a beleza das coisas simples, aprendendo a valorizar o que tem e a viver com menos. Esse período ensina a buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. É um convite para desfrutar a companhia dos entes queridos, a paz de um coração grato e a satisfação de uma vida em sintonia com os propósitos eternos. Quando alguém aprende o contentamento, a ansiedade sobre o futuro começa a perder força. A pessoa passa a confiar que Deus proverá no seu tempo e que cada situação, seja de abundância ou de escassez, é temporária. Esse entendimento fortalece a fé, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na confiança de que Deus cuida de cada detalhe. Esse é o tipo de contentamento que traz liberdade e paz interior, onde nada falta. Praticar a humildade nessa fase também significa reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. A pessoa aprende que, quando os recursos são limitados, ainda há um propósito maior guiando sua vida. Em vez de buscar acumular riquezas, ela começa a buscar o reino de Deus, como ensinado por Jesus. É essa busca que, paradoxalmente, a torna rica em espírito, acumulando tesouros que vão além do que o dinheiro pode comprar. Esse chamado ao contentamento e à humildade, então, se torna um alicerce para viver uma vida plena, independentemente das circunstâncias. Com o tempo, a pessoa percebe que essa é uma das maiores lições que Deus pode ensinar. Ao viver de forma alinhada com o propósito divino, ela descobre que a verdadeira paz e alegria vem de um coração grato e humilde. Agora que você descobriu como as dificuldades financeiras podem ter um propósito oculto, como parte de um plano maior para transformar seu caráter e fortalecer sua fé, chegou a hora de agir. Olhe para a sua própria vida. Você está usando essas lições para crescer espiritualmente e se aproximar de Deus? Pense em como você pode colocar em prática essa visão de propósito divino, seja mudando a maneira como encara suas finanças, seja buscando uma nova compreensão sobre o que realmente importa. O que está te impedindo de aplicar esse conhecimento? Será que é o medo, a dúvida, ou talvez a dificuldade de confiar em Deus durante os tempos difíceis? Lembre-se, cada desafio é uma oportunidade de aprofundar sua fé. Que tal transformar essa dificuldade em uma chance de se tornar alguém mais íntegro e resiliente? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar sua jornada de aprendizado e para encontrar novas formas de superar esses desafios com propósito. Agora, vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, venho a Ti com um coração humilde, buscando força e entendimento em meio às dificuldades. Senhor, ensina-me a confiar plenamente em Teu plano, mesmo quando as finanças estão em escassez e as dúvidas tentam me abater. Sei que estás me moldando para algo maior e eu te agradeço por cada lição, por mais desafiadora que seja. Peço que me ajudes a enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento, a desenvolver um coração generoso e a depender mais de Ti do que dos bens materiais. Concede-me a paciência e a fé para esperar pelo Teu tempo perfeito e a sabedoria para ser um bom administrador de tudo que me concedes, que eu possa caminhar em direção ao propósito que Tens para a minha vida, sendo uma luz para aqueles ao meu redor. Em nome de Jesus, amém.